Então, a virtude da ordem, ela é a base para todas as outras virtudes, de acordo, segundo esse livro aqui, tá? Então, assim, se a gente consegue cultivar essa virtude, que é a ordem, as outras são naturalmente desenvolvidas na nossa vida, com mais um pouco de facilidade. E no livro fala que a virtude da ordem é uma das mais, complicadinhas de se entender, porque as pessoas entendem de forma errada o que realmente é ordem. E isso é verdade. E eu quero falar aqui pra vocês. Por exemplo, quando a gente fala assim, deixar a casa ordenada. Isso é um palavreado mais chique, né? Mas existe. Colocar a casa organizada, colocar a casa em ordem. Não só casa, tipo assim, vou colocar meu quarto em ordem. A gente imagina as coisinhas no lugar ali, as coisas limpinhas, tudo, né? Não sei, visualmente limpo, visualmente simétrico, perfeito. Mas não é isso, somente. O Lucas tá aqui se escondendo pra não aparecer na filmagem. E é o seguinte, por exemplo, o que realmente é a ordem? Se a gente for parar pra pensar, ordem alfabética, ordem numeral, é colocar cada um na sua ordem. Tipo assim, o primeiro ele pode depois do 9? Não, lógico não, porque o primeiro, ele é o primeiro. Então ele tem que vir antes de todos os outros números. E colocar ordem é isso, é saber o que é prioridade. E antes de você colocar, por exemplo, esse rímel, antes de eu colocar simplesmente aqui, eu tive que pensar qual que é o lugar que eu ia designar para ele ficar. Esse ato da gente pensar aonde, a funcionalidade, o lugar correto, já é uma forma de colocar ordem. Não é o ato em si somente de colocar ele aqui, mas o ato de você pensar onde ele iria ficar. Aí, vocês viram o que eu postei aí antes de começar tudo, né? Que fala, ele tem uma partezinha que fala só sobre agenda. A temida agenda, que uns amam e outros odeiam, que se sentem presos em seguir aquilo, né, que tá planejado e tudo mais. Só que ele fala que é uma coisa que nós necessitamos. Todo ser humano, do profissional à dona de casa que está ali no seu cotidiano, todos precisam elaborar uma agenda. E não é no dia, é com antecipação. Na véspera, lá, volta no post que eu postei pra você ler o trecho. É na véspera que se faz a agenda, não é na hora. Porque senão, se você não planeja e não coloca em ordem o que é necessário fazer, eu vou dar um exemplo pra vocês no próximo story de uma ordem minha. Vocês começam a atropelar as coisas, vai chegando demanda, você vai fazendo, não sabe se é prioridade ou não, se tem que ser feito agora, e vai virando um estresse tremendo, e você não tem satisfação em nada. E ontem eu tava até conversando com a minha amiga, ela me chamou no WhatsApp e falou assim, Fernanda, me fala um negócio. Na sua casa, por acaso, não fica corrido, muito estressante, até levar as crianças pra escola, um monte de coisa pra fazer? Aí eu parei pra pensar e eu respondi, eu acho mais ou menos assim pra ela. Tem dias que sim, tem dias que não. Porque, na verdade, vai depender da minha decisão na noite anterior sobre o meu planejamento. Quando eu não faço o planejamento do que eu preciso fazer e acabo ficando mais tempo na cama um pouquinho, espero as crianças levantar, me chamar... E aí vou fazendo as coisas, aí o horário vai passando, e aí vai ficando corrida, é como se fosse o tempo acabando e vai ficando mais corrida ainda, vai ficando mais estressante. Porque aí você tem que cumprir o horário do almoço, cumprir o horário da escola, e quando você vê, você tá chegando atrasado na escola. E isso é quando tem planejamento. Agora, quando eu decido, na noite anterior, as minhas prioridades, é outro nível. Eu tenho folga pra fazer as coisas sem correr. Aí a questão da prioridade é a seguinte: como que eu cheguei na minha rotina matinal? A ordem, colocar em ordem. Na minha rotina matinal, eu descobri, analisando, sentando, colocando ordem aqui primeiro para depois passar pro papel, que eu tenho 2 compromissos que eu não posso falhar, que são o horário marcado. Que é o almoço, que todo mundo tem que almoçar aqui em casa, porque o Watson trabalha fora, tem que cumprir o horário, e as crianças para ir pra escola. E o segundo horário, a escola, que eu tenho o horário para cumprir também. Então, minhas prioridades de manhã, almoço e escola. E aí eu decido que eu quero fazer uma coisa a mais para não ficar muito abarrotado de coisa para fazer de manhã, sabe? Porque assim fica mais leve. Então, pode ter roupa pra dobrar, pode ter trem pra fazer, pode chão pra limpar. Eu vou fazer de manhã? Não vou. A prioridade é almoço e levar as crianças pra escola. De manhã eu faço o quê? Dedico pras crianças. Vou falar sobre isso, que é importante. Tarefa de casa, almoço. Eu parei, né? No almoço,
E é isso. Eu tento fazer só isso. Porque, gente, a gente sabe, se a gente coloca 1000 compromissos em pouco tempo de hora, a questão de você começar a dar uns gritos dentro de casa, surtar com as crianças que tem nada a ver, pela falta de organização nossa, falta de ordem, né? É igual o povo que sai atrasado de casa, de carro pra chegar nos ambientes lá, nos lugares, e sai buzinando e brigando com todo mundo na rua, como se eles fossem o culpado do atraso e falta de organização da pessoa que saiu atrasada de casa. Tirando as partes que é urgência, mas eu tô falando de pessoa desorganizada. Então não adianta. A outra pessoa que tá organizada na tranquilidade dela tá andando na velocidade normal. Mas você tem que correr, tem que sair atropelando todo mundo porque você é desorganizado. E sai descontando em todo mundo que tá na frente. Gente, no livro fala exatamente desse exemplo. Por isso que eu tô falando pra vocês. E no livro falou uma coisa que eu fiquei... Tipo, a gente sabe, porém não tava muito evidente isso. Porque na maternidade a gente luta contra isso o tempo todo. Eita, burro. O tempo todo. E eu vou falar pra nós aqui, amigas. Eu vou falar pra nós, porque pra mim, mesmo escutando de outras formas, essa forma foi a melhor. Esse nome que eu vou dar vai ser melhor. Ele trata como caridade. A única coisa que vai parar a sua ordem, a sua agenda de continuar rodando do que você planejou é a tal da caridade. É a ajuda ao próximo. Entendeu? Não importa o que seja, de grande ao pequeno, solicitou você, alguém precisou de você, você vai parar tudo e vai atender. Porque parece que, pelo que eu entendi, eu vou até mostrar uma fotinha pra vocês, vai acabar o tempo. Deixa eu achar aqui, eu vou mostrar pra vocês aqui. Aqui, ó. Olha aqui o jeito que mostra aqui no livro. É um trenzinho. Aí você vai mostrar? Aí o homem tá parando o trem, que o trem quer dizer que é a agenda dele, tá? Pra uma senhorinha passar no trilho. Ou seja, ele interrompeu a agenda dele pra poder, né, ajudar isso aqui. Então, a caridade passa por cima de todas as outras obrigações, mesmo as mais urgentes. E quando a gente traz da caridade, a gente tá falando muito da questão da mãe quando tem filho. Porque você já viu que a maternidade dá aquela ânsia pela organização? Parece que ela chama pra gente organizar as coisas e a gente tenta ir organizar e de repente voltar atrás porque a criança chorou. Quanto menor a criança, maior a demanda da caridade. Mas a gente só enxerga isso quando é pros outros de fora. Quando é pros nossos, a gente acha que não é urgente, igual fala aqui no livro, que a caridade não é urgente. Eu acabei de receber uma mensagem de uma amiga que é mãe de 4. E ela me falou coisas maravilhosas que eu vou compartilhar pra vocês aqui, tá? Sobre o que ela disse, é importante que vocês ouçam até o final. E o que eu falei com ela? Sabe o que é engraçado? Que a gente pensa que a maternidade vem pra nos prender, que a gente se sente preso. Mas ela vem pra nos libertar, nos ensinar sobre a ordem das coisas. E depois que a gente entende a ordem, isso liberta a forma como a gente materializa o que está aqui dentro. E olha pra vocês verem, mulher é uma antena que ela é um 360. Ela consegue fazer uma análise total do ambiente à sua volta, de toda a sua volta, ela consegue conectar com tudo. Mas se ela não tiver ordem, ela fica perdida e põe todo mundo perdido junto. Gente, é só olhar na criação de Deus. Se Deus que é Deus, Ele colocou ordem nas coisas. Tem dia, tem noite, tem estações do ano. E se repetem. Todos os dias as coisas vão se repetindo. Tem ordem. Deus colocou ordem. Por que que nós, meros seres humanos, não precisamos disso? Por que que a gente acha que isso nos prende? Que isso não é necessário? Já parou pra pensar nisso? Deus criou tudo com ordem. Ele sabe a prioridade de cada coisa. Ele nos ensina através de toda a sua criação. Até eu falo com meus filhos, quando eles falam, tô cansado. Às vezes fico muito tempo fora de casa, dentro de casa, brincando, vendo televisão. Aí eu falo assim, vai lá fora, vai olhar para a criação de Deus para você descansar. E funciona.